Hoje nós vamos criar juntos aqui uma ficha de Old School Essentials para você entender o passo a passo, como funciona, e você vai ver como é super simples criar o seu personagem, ok? E você tá cansado de saber o que tem que fazer aí no YouTube, né? Se quiser dar like, dá. Se quiser se inscreve também. Se não quiser, vamos continuar aqui pro vídeo, tá? Então estamos aqui no site do RPG Planet Press. Caso você não saiba as regras do jogo, você pode baixar o PDF grátis aqui com o Quick Start. E pode baixar também a ficha de personagem editável para você acompanhar e fazendo enquanto a gente faz no vídeo aqui, seguindo passo a passo, tá? As regras básicas são essas aqui. Você vai ter basicamente tudo que você precisa, né, para jogar o Old School Essentials. Ele vai ter algumas opções de classes e coisas a menos do que vai vir no livro completo, né? Mas isso aqui já dá para você jogar anos e anos de RPG. Eu baixei aqui o nosso guia. Dentro aqui do próprio livro, ele já te diz o passo a passo de como criar. Tem um roteiro aqui de criação de personagem com o passo a passo. É muito simples, é só ir seguindo aqui. Mas vamos fazer junto, né? Porque muita gente se confunde no processo. Eu abri a ficha aqui dentro do meu Foundry e vou fazer no Foundry e no PDF também, com quanto a gente está fazendo, tá? Então o primeiro passo aqui, vamos seguir lá o guia, é rolar os pontos de atributo do personagem. Dentro do Old School Essentials, a gente não escolhe esses atributos. A gente rola primeiro e depois, baseado nisso, a gente vê qual personagem, qual classe encaixa, tá? É bem Old School mesmo. E para rolar são apenas 3d6 e o que cair é isso mesmo. A gente rola em ordem. Então a gente pode vir aqui, deixa eu tirar minha câmera da frente, e a gente poderia rolar aqui os 3d6. Então aqui eu rolei 3d6, ele deu 10, esse 10 eu colocaria aqui em força. Então já vamos colocar aqui 10 em força, rolei de novo, 7 em inteligência. Não precisa se preocupar caso você esteja fazendo aí, que os atributos ficaram muito altos ou muito baixos. Vocês vão entender o que a gente pode fazer, tá? Até porque os atributos aqui, eles não influenciam tanto assim quanto em jogos hoje em dia, né, que a gente costuma ver. Então 14 aqui em destreza, 14 também em constituição, muito bom. E por último, um 15 em carisma. Esse personagem tá ótimo, atributos super bons. Então uma vez que você fez isso aqui, você vai dar uma olhada e vai observar, deixa eu colocar aqui, qual classe mais se adapta a esses atributos que você fez, tá? É lógico que você pode pegar qualquer classe, mas algumas, né, principalmente as classes de demi-humanos, né, os semi-humanos, como anão, elfo e tal, eles têm pré-requisitos, tá? Como aqui a gente vai tratar das classes de personagem humanas, né, que é clérigo, guerreiro, ladrão e mago, a única coisa que a gente tem que olhar aqui é o requisito primário de cada um. Esse requisito primário aqui é bom que ele seja um atributo com valor um pouco maior, né, se possível, porque ele aqui vai te dar um bônus de experiência no seu personagem, tá? Você vê que ele não tem nenhum pré-requisito, nenhuma das classes humanas tem pré-requisito, tá vendo? Não, pré-requisito nenhum. Então você pode pegar qualquer classe dessas com esses atributos, né, mas é bom que o seu atributo primário, vamos ver qual que é o maior meu aqui, ó. O meu maior aqui é carisma, mas daria para fazer bom alguém que tem constituição ou destreza também. No meu caso aqui, galera, como eu peguei uma destreza alta e tal, eu vou fazer um ladrão. Então, que o atributo primário dele já é a destreza. Então, vamos vir aqui e já vamos mudar aqui na nossa classe, vamos colocar ladrão. Eu tô escolhendo aqui, né? Eu até pulei passo aqui, né? Porque tem uma regra opcional aqui, que é a seguinte: se o seu personagem tiver atributos muito ruins, o mestre pode permitir que você role de novo aquele personagem. A regra que eu geralmente uso, né, que eu aprendi com a galera do Old School, com o Gabner também, é que se a soma dos modificadores do seu personagem for negativa, você rola de novo, né? Tem uma outra regra, né, que a galera costuma fazer também, mestre Kira usa bastante, é você rolar 2 personagens e escolher qual o melhor dos atributos, tá? Fica um pouco mais interessante aí pra quem tem muito medo da aleatoriedade. Mas eu gosto de rolar um só e o que cair é isso mesmo, porque o que vai valer no Old School aqui não é tanto atributo, né? É a sua habilidade de saber jogar. Então, o segundo passo é a gente escolher uma classe. A gente teria que ver as classes lá na página 16, como eu acabei de já ver, e aí eu escolheria uma classe. Eu escolhi um ladrão, e vai lembrar que a classe determina a raça, tá? Então, todos que não são demi-humanos, que não são anão, elfo, halfling, eles são automaticamente humanos. Então, ladrão é um ladrão humano, tá? A classe e raça aqui é junta. A nossa terceira parte aqui é ajustar os pontos de atributo. Eu posso fazer um ajuste nesses atributos, tá? Mas é um ajuste um pouquinho diferente. Eu posso reduzir apenas força, inteligência e sabedoria, que são esses 3 primeiros aqui. E eu só posso reduzir deles para colocar no meu atributo primário, que no caso do ladino vai ser o destreza. Então eu posso reduzir deles, se eu quiser, para colocar em destreza. E aí como é que funciona essa redução? Para cada 2 atributos que eu reduzo de um desses 3, eu aumento 1 na minha destreza. E eu não posso reduzir abaixo de 9. Então esse aqui, por exemplo, eu já não posso fazer isso, né? Porque minha inteligência já está abaixo de 9, como eu só reduzo de 2 em 2, se eu fosse reduzir o 10 iria para 8, então não posso reduzir abaixo de 9, então vai ter que ficar assim mesmo. Mas imaginemos, por exemplo, que a minha força, só para vocês entenderem, fosse 12, e aí eu queria aumentar minha destreza em 1, poderia diminuir minha força para 10, ou seja, 2, e o meu atributo destreza aumentava em 1, tá? Então eu posso aumentando, diminuir desses 3 aqui, o quanto eu quiser, até o mínimo de 9, e a cada 2 que eu reduzo de cada um desses, eu aumento 1 em destreza, tá? Então é assim que funciona, tá? Isso ajuda às vezes para você ter um atributo primário
pouquinho maior. Isso vai te dar um pouco mais de experiência, né? Mais facilidade para você upar também. Vai lembrar também, né, que ele coloca aqui que algumas classes podem ter restrições adicionais, né? E tem outras classes também que vão ter mais de um atributo primário, né? Como os Halflings, por exemplo, vocês vão ver isso depois. Mas aí basta ler na classe que vai estar explicando certinho como que funciona, tá? Não tem segredo nenhum, galera. É muito simples. Depois a gente vai adicionar os modificadores de atributo. O legal é que aqui dentro do Foundry, ou se você está usando o Roll20 também, ele já faz isso automático, tá? Mas caso você esteja fazendo uma ficha aí do zero, igual a gente está fazendo aqui, como que a gente vai colocar um modificador desse atributo, né? O que é esse modificador? O número aqui, cada um dos atributos, você pode vir aqui na página 12, né? Ele vai estar mostrando isso. Cada um dele ele vai indicar uma coisa física do seu personagem. Então você vai ter aqui os atributos, né? Ele vai ter uma tabelinha para cada um deles. E o valor do seu atributo vai te dar um modificador. E esse modificador é o que vai modificar de fato a rolagem. Então se você fez uma rolagem relacionada à força, provavelmente ela vai usar o modificador de força aqui no ataque corpo a corpo, né? Então se você fez um ataque corpo a corpo e o seu modificador é de 13 a 15, você vai ter mais um nessa rolagem. Se você rolar 14, vai virar 15 o seu resultado. Se você rolar 15, vai ser 16. E por aí vai. Então, na ficha manual, a gente vai ter que pegar isso aqui e colocar, ó. Basta a gente olhar aqui. Todos eles aqui, essa tabelinha é a mesma, tá? Nesse lado esquerdo. Então, de 9 a 12 sempre vai ser 0. De 6 a 8 sempre menos 1. Vai diminuir 1 da sua rolagem. De 4 a 5, 2. 3 a menos 3. E também os positivos, né? De 13 a 15 é mais 1. 16 a 17 mais 2. E 18 mais 3. Então, vamos fazer aqui, ó. O 10 é de 9 a 12. Então, a gente vai colocar aqui que o modificador é 0. Você pode anotar em qualquer lugar da sua ficha ali. Tô colocando um barra aqui, tá? Só para ficar mais visível. Da inteligência, nossa inteligência é 7. E o 7 a gente vai ver aqui que é menos 1, tá? Então a minha inteligência vai ser menos 1. E aí vai lembrar as coisas que você vai ter em cada atributo, olhando essas tabelinhas, tá? Então, por exemplo, já como eu tô olhando a força, eu vou ter arrombar portas 2 chances em 6. Com o meu modificador 10. Então eu já posso vir aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de arrombar portas, que eu abrir portas e eu posso colocar 2 em 6 aqui, já tá marcado, tá vendo? Aqui também na ficha do Foundry fica aqui nessa parte de habilidades, aqui abrir portas, 2 em 6, ele faz automático, né? Muito legal. Na inteligência aqui também, né, como a minha é 7, eu vou ter a erudição básico, né? Eu não sou letrado, mas eu sei falar e eu sei falar meu idioma nativo. Se você tivesse mais inteligência, você saberia falar mais idiomas aqui. Meu sabedoria aqui é 0 também, porque é 10. Já o meu 14 vai ser mais 1 de destreza. Por quê? Do 13 ao 15 aqui é mais 1, né? Então eu vou ter um bônus de projéteis de mais 1 também. E minha iniciativa, caso você use regra de iniciativa aí no seu jogo, vai ser mais 1, tá? Iniciativa individual. E na destreza também, na armadura, né? Então aqui na iniciativa você pode até marcar aqui mais 1. ACA aqui, você coloca aqui mais 1, só para você lembrar depois na hora que você colocar uma armadura, tá? Aqui você também pode colocar no modificador de força mais 1, tá? Porque você tem a força ali de 10. Aqui no ataque, né, você pode colocar 0, porque é o modificador de força para o seu ataque corpo a corpo, né? Já que o meu é 10 aqui. Continuando aqui, o 14 de constituição. Na constituição vai ser sua vida, né? Seu HP. Então esse 14 ele vai me dar mais 1 na minha vida. Então, por enquanto aqui, eu vou deixar mais 1 só para lembrar. Na verdade, eu vou deixar no própria constituição, né? Barra mais 1. Eu não tô fazendo a do Foundry porque ele basicamente faz isso tudo aqui automático, tá? Então eu tô fazendo só no manual aqui pra vocês entenderem. E agora carisma, que a minha é 15, né? Muito boa, que vai ser mais 1 também. E carisma vai influenciar na minha contratação aí de ajudantes, de auxiliares, tá? O número máximo e a lealdade deles. Aí beleza, vamos voltar aqui e seguir o nosso guia, tá? Então ajustamos aqui os modificadores. Agora a gente vai anotar os valores de ataque que a gente já foi fazendo, tá? Pelo menos o básico a gente já foi fazendo. Aqui você vai ter que ver no seu jogo se vocês vão usar o taco, né? A regra padrão, que é a básica de taco, ou se vocês vão usar a CA ascendente, né? Que é a armadura ascendente, que é uma regra opcional, que a galera aí que joga mais sistemas como D&D, Tormenta, tá mais acostumada, né? Eu vou fazer aqui, eu prefiro fazer com taco, né? Porque geralmente eu jogo usando o taco porque ele tem mais compatibilidade com os jogos antigos. E pra vocês verem também que taco não é difícil, tá? Pra ver o taco, a gente vai ter que só consultar essa matriz aqui. Qual que é o taco? A gente vai ver qual que é o nosso nível, então o valores aqui de primeiro nível. A gente vai pegar essa tabelinha aqui e vai anotar aqui na tabela, ó. Então, o 9, toda vez que para atingir a CA 9 eu tenho que tirar 10 no dado. Para atingir uma CA 8, eu preciso tirar 11 no dado. Para atingir uma CA 7, eu preciso tirar 12 no dado. Então é super simples, né? Então ele vai aumentando 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
Não tô fazendo a ficha do Foundry porque ele já faz automaticamente, ó. Eu só marco aqui qual que é o meu taco para acertar CA0, que é 19. CA0, 19. Isso significa que para acertar uma CA0, eu preciso tirar 19 no dado. É super simples, é só olhar aqui. Toda vez que você for fazer um ataque, você rola, vê quanto tira e vê quanto você rolou e fala pro mestre, olha, eu acerto a CA tal. Então imagina que você rolou um dado e tirou 14. Você fala pro mestre, mestre, eu acerto CA5. E ele vai saber te dizer se você acertou ou errou. Caso você ainda tenha dúvida em taco, eu fiz um vídeo especificamente aqui para isso. Eu vou deixar aqui no card para você ver, explicando muito detalhadamente como funciona, tá? Então marcamos aqui a nossa matriz de ataque, qual que é o nosso taco, pra gente acertar. Caso você esteja usando a CA ascendente, você pode vir aqui para a página 9, ó. Vamos lá na página 9, que é uma página atrás, na verdade. E aqui ele está explicando como que funciona a classe de armadura, tá? Na CA ascendente aqui, ó. Então dá uma olhada aí no como funciona. Mas basicamente aí, né, quando você for usar a CA ascendente, o que você vai fazer é só rolar o D20 e adicionar o seu modificador de força ou de destreza e falar pro mestre, eu tiro tanto. Aí o mestre que vai ter o trabalho aí de falar se acertou ou não, mas é super simples, tá? Então beleza, vamos continuar aqui. Depois que a gente anotou os valores de ataque, nós vamos anotar as jogadas de proteção e habilidades da classe. Para isso a gente vai ter que ir na classe que a gente escolheu, né? Então é super simples que toda classe vai ter uma tabelinha, gente. As jogadas de proteção, elas são coisas que você faz quando você tenta fugir de alguma coisa. Por exemplo, um dragão te deu uma baforada, você tenta esquivar daquela baforada. Uma aranha te picou com veneno, você vai tentar resistir aquilo. E elas estão aqui, ó, anotadas, jogadas de proteção. Qual nível que a gente é? A gente é nível 1, não é? Um personagem de primeiro nível. Então, quais são minhas jogadas de proteção? Então aqui, ó, morte, varinhas, petrificação, sopro e feitiços. Então, cada uma dessas aqui é para um tipo de coisa, ó. Tem todas aqui, ó, tá escrito aqui embaixo o que significa, então não precisa ficar confuso não. Então a gente vai só pegar esses valores que estão aqui do nível 1 e colocar na nossa ficha, é super simples, ó. Então do ladrão que a gente tá, que é a nossa classe no nível 1, é 13, 14, 13, 16, 15. Então a gente vem aqui em jogadas de proteção, 13, 14, 13, 16, 15. E aqui a mesma coisa. Então coloquei aqui. Esse bônus versus feitiço aqui, ele vai ser o seu modificador de sabedoria. Qual que é o nosso? 0. Então aqui vai ser 0 também. Só deixar ali o 0. Aí depois da jogada de proteção, a gente tem que anotar as habilidades da classe, tá? Como a gente vai saber isso? Lendo aqui na classe. Então a gente vai vir aqui na classe e vai ver quais habilidades aquela classe tem. Basta ler que são essas coisas que estão aqui na classe. Apunhalada pelas costas, o ladrão tem isso. Ao atacar por trás do oponente que esteja desatento, o ladrão recebe mais 4 para acertar e dobra qualquer dano causado. É muito bom isso, tá? No combate, ele tem movimento livre. Os ladrões não podem usar armaduras mais pesadas do que o couro e não podem usar escuros. Então você pode vir aqui, ó, simplesmente copiar o que está aqui e ir anotando aqui nessa parte de habilidades, tá? Você pode ir anotando aqui para te ajudar, né? Eu não vou anotar aqui não porque... Ou você pode anotar só o título e a página, né? Apunhalada, página tal. Tá? Eu vou deixar aqui em branco à toa, porque vocês já entenderam como funciona, né? Então aqui o ladrão ele tem entender idiomas, ele pode usar pergaminhos também. Ele tem perícias de ladrão, que é algo muito bom, né? Então o ladrão ele pode usar as seguintes perícias para escalar paredes, né? Então, para escalar paredes, o EP, a cada 30 metros que ele escalar, ele rola um teste de EP. Como que a gente vai olhar como é que faz esse teste de EP? Você vai olhar aqui na tabela do ladrão. Olha aqui, ó. Tem todas as habilidades dele. Então, no nível 1, você vai rolar um D100, né? E você tem que tirar abaixo do número que tá aqui. Então, eu vou rolar um D100. Se eu tirar abaixo de 87, ele consegue escalar, né? Então, olha como é que o ladrão é muito poderoso já no nível 1, né? Para poder fazer essas coisas. Ele também consegue ver aqui o AR, que é o quê? Que é o encontrar ou remover armadilhas em tesouros, né? Em baús, esse tipo de coisa. Não vale para armadilha na parede, por exemplo. Ouvir ruídos, né? Que é tentar ouvir o ambiente. Ele vai ter no D6, se ele rolar 1 e 2, ele vai conseguir ouvir, né? Esse que é o único que não usa um D100, que é ouvir ruídos. Então, olha que lá no nível 14, o ladrão, se ele tirar no D6 de 1 a 5, ele consegue ouvir. Ele vai aumentando, ficando muito forte, né? Tem várias outras coisas, que é esconder-se nas sombras, mover-se silenciosamente, né? Abrir fechaduras. E aí você pode vir aqui na sua ficha, né? E copiar isso aqui, essa parte do nível 1, e colocar aqui na sua ficha para te ajudar depois. E colocar a página também, porque aí você vai anotar de um jeito ali que você lembra, vai ficar muito mais fácil para você usar isso dentro do jogo, tá? Dentro do Foundry aqui, se a gente for aqui em habilidades, a gente consegue puxar coisas do ladrão, né? Já tem as classes aqui, vai ficando mais fácil pra gente. Deixa eu pegar aqui do ladrão, por exemplo. Então, abriu fechaduras, ataque pelas costas, encontrar e remover armaduras. Então, todos esses aqui, basta puxar aqui, eu consigo ler, né? O que tem em cada um deles. E eu posso rolar também, ele já rola no chat, né? Então, facilita muito minha vida. Então, aqui, por exemplo, né? O esconder-se nas sombras, eu tenho que marcar qual que é o alvo dele aqui, ó. Então, no nível 1 é 10. Então, eu coloquei 10 aqui. Eu posso clicar aqui e rolar pra ver se foi um sucesso ou não. Então, olha aí, ó, tive uma falha. Eu tinha que ter tirado aqui abaixo de 10, né? Eu tirei 13.
quase deu certo. Aí você deve estar pensando, nossa, mas e se eu for um mago, né? Se eu for um mago, um clérigo que eu tenho magias, né? Você vai ter que ver na sua classe, na hora de habilidades ele vai dizer, né? Se você usa magia ou não, ó. O mago tá escrito aqui, ó, magia arcana. Veja como funciona a magia, como que funciona pra você pesquisar, como que você conjura os feitiços, como que você usa itens mágicos. Tá tudo explicado na classe. É muito fácil de consultar. E aí, na sua tabela de mago, por exemplo, ele vai saber, ele vai te dizer quantos feitiços você tem. Ó, o mago, no primeiro nível, ele vai ter um feitiço. E o feitiço ele vai ser do círculo que você tem acesso. Então, aqui no nível 3, por exemplo, eu vou ter um feitiço de círculo 2. Lá no nível 5, eu vou ter um feitiço de círculo 3. E por aí vai, ele vai aumentando gradativamente, né? Inclusive os níveis mais baixos, de círculos mais baixos. Então, no primeiro nível de mago, eu só tenho uma magia de primeiro círculo. E aí, vai depender da sua mesa, né? Alguns mestres pedem para rolar na lista de magias, né? Que vai estar aqui, magias do mago, por exemplo. Feitiços do mago, ó, que tem esses 12 aqui. Ou você pode escolher, né? Eu geralmente deixo o jogador escolher o feitiço que ele quer aqui. E ele pode escolher um desses aqui. E a descrição estão todos aqui, ó. O que que faz cada um desses feitiços, né? Vale lembrar que no Old School Essentials, os feitiços são muito fortes, né? São poucos, mas são muito poderosos. Eles realmente desequilibram o jogo, né? Então, apesar de serem escassos, você vai ver aqui que, por exemplo, o sono, ele consegue colocar criaturas de níveis muito altos, né? Para poder dormir. O enfeitiçar a pessoa, você consegue enfeitiçar a pessoa, dependendo da rolagem, até por um mês, né? É um negócio muito, muito forte mesmo. Vamos continuar no nosso passo a passo super simples aqui. Nosso próximo passo é rolar o dado de vida. E a gente vai rolar o dado de vida da classe e adicionar um modificador de constituição. O que cair é isso mesmo, né? Mas tem a regra opcional que você pode, em caso de 1 ou 2, rolar de novo. O mestre pode deixar você rolar novamente, tá? Tem gente também que usa uma regra de pegar o dado cheio no primeiro nível, né? Porque o jogo já é muito mortal, então pega o dado cheio. Escolha e converse com o seu mestre, que é isso mesmo, assim. O Oz é muito legal, os Old School em geral são muito legal porque eles te dão muito espaço para você deixar o jogo do jeito que você quer, sem quebrar o sistema, sem ter problema nenhum nisso. Então vamos lá rolar o nosso dado de vida. E para isso a gente vai ter que saber qual que é o dado de vida do ladrão. Para isso a gente vai ter que vir na tabela do ladrão, né? Aqui em cima já diz, ó, 1d4, tá? Mas na tabela sempre vai dizer tudo, ó. No primeiro nível é 1d4. Então a gente vai rolar 1d4 e adicionar o nosso modificador de constituição, que aqui vai ser mais 1. Tá vendo? Então vamos aqui rolar o nosso dado de vida, tá? Eu vou colocar aqui o meu dado de vida que vai ser um D4. Você pode anotar isso aí também em algum lugar caso você queira, tá? Para ficar mais fácil de você depois ter acesso a isso. No Found aqui, quando eu clico em DV, que é o dado de vida, ele automaticamente já rola e já adiciona o meu modificador de constituição. Mas você pode fazer isso manualmente aí. Você vai rolar o dado de vida que é um D4. Vou rolar aqui. Rolou um 2. 2 mais 1, 3. Então eu tenho 3 de vida. Vou colocar 3 na vida atual e 3 na vida total. Eu vou fazer isso aqui na minha ficha, ó. PV aqui é 3/3. Porque aí quando eu vou tomando dano, eu vou diminuindo esse primeiro aqui, né? Então eu tô com 2 pontos de vida, com 1 ponto de vida e por aí vai. E aqui, galera, caiu a 0 pontos de vida, morreu, tá? Rola outro personagem. É super simples fazer personagem por isso, tá? Não se apega muito não. Então vamos lá, voltar no criar personagem. Depois de feito o rolar dos pontos de vida, a gente vai escolher o alinhamento do personagem, que tem 3, tá? Vai estar descrito isso na página 14. Então vamos descer aqui na página 14. Ele fala aqui, né, quais são os alinhamentos. Eu também fiz um vídeo sobre isso, você pode ver aqui no card. Mas são o caótico, o neutro e o ordeiro, tá? Você tem que escolher um deles porque você vai falar o idioma desse alinhamento e o jogo é uma briga entre o caos e a ordem, né? Então, para esse ladrão, eu vou escolher que ele seja caótico, né? Então, eu vou colocar aqui caótico. Eu acho que faz sentido um ladrão caótico. Mas, na verdade, eu poderia pegar um ladrão leal, por exemplo. Alguém que falsifica, né? Daria para fazer também, não tem problema nenhum. Então, caótico aqui. O nível é 1, né? Esqueci de colocar o nível aqui. Esse título aqui, geralmente é algo, né? Que vai estar relacionado ao seu cenário. Então, um ladrão de primeiro nível, quais que são os títulos possíveis para ele, né? Ele pode ser um olheiro, a pessoa que fica observando ali para ver se a polícia está chegando. Ele pode ser um falsificador. Então, à medida que você vai subindo ali, dependendo do seu cenário, você vai mudando esse título. Ele é mais algo para poder você interpretar, né? Aqui nas regras básicas a gente não tem muitos exemplos de títulos, tá? Mas você vai ter isso no livro completo lá, tá? Eu vou colocar aqui que ele é um batedor de carteiras. Eu acho que combina com o primeiro nível, mas tem gente que nem usa isso no jogo, tá? E aí voltando aqui, a gente vai anotar os idiomas conhecidos. Todos os personagens falam o idioma comum e o idioma de alinhamento. Então eu vou falar aqui, ó, vou vir aqui em idiomas no Foundry, o comum, o do alinhamento também que vai ser o caótico, né? Aqui na minha outra ficha eu posso anotar aqui, né? Comum, caótico. Se eu tivesse inteligência maior, eu poderia escolher mais outros idiomas a partir daquela lista, tá? Vai estar aqui também. E aí, olhando para os meus atributos aqui para inteligência, né? Vocês lembram que eu tinha visto que com essa inteligência que eu tenho 7, eu sei o básico, tá? Então eu não sou letrado aqui. Eu sei ler basicamente ali, escrever meu nome, assim,
bem, sabe, aquele básico do básico. Então eu nem vou marcar o letrado aqui, tá bom? Eu vou deixar desmarcado. Agora é a parte que a bonecagem brilha aqui, né? Que você vai montar o seu personagem mesmo, que é comprar os equipamentos, tá? O seu personagem, todos os personagens rolam o dinheiro, quantas moedas de ouro eles vão ter, que é 3d6 vezes 10, tá? Então eu vou rolar aqui 3d6, barra R, 3d6, e aí eu posso colocar aqui um asterisco que é vezes 10, tá? Ou simplesmente eu posso multiplicar, mas eu vou fazer aqui de uma vez, tá? Então, ó, eu rolei aqui, vou ter 80 peças de ouro. Essas 80 peças de ouro eu já posso anotar elas aqui, ó, em PO. Então eu vou colocar aqui em 80, e aqui nos itens do meu personagem também, posso clicar aqui em adicionar, editar aqui como PO, e eu posso marcar aqui que eu tenho 80 peças de ouro também, tá bom? Para ficar marcado aqui. Aqui no Found eu já tenho algumas coisas preparadas, então eu tenho as moedas aqui, por exemplo, moeda de ouro. Então era só colocar aqui 80, né? Você puxava, opa, 80 aqui, tudo mais organizadinho, tá? Mas eu posso fazer manual também se eu quiser. E agora a gente vai comprar equipamentos. Para isso a gente vai ter que ir na página 24, a gente vai ter tanto equipamentos de aventura, com os preços respectivos aqui do lado, quanto equipamentos de armas e armaduras que você também tem que comprar, você não ganha de graça não, tá? E vai lembrar o seguinte, todos os itens eles têm um preço que é em moedas, e o peso aqui ele também é feito em moedas, tá? Então, por exemplo, a adaga ela custa 3PO, mas ela pesa o equivalente a 10 moedas, tá? Esse peso ele é medido em moedas, eu já expliquei isso no outro vídeo, para facilitar na hora de você carregar tesouro, né? Fica muito mais fácil se ele for feito em moedas, né? Quem já jogou Oz aí sabe que é muito simples calcular peso. Então é muito bacana que o peso seja em moedas. E para você não precisar ficar anotando todos os pezinhos, se você tiver uma mochila, né, que custa 5 PO, eu vou até colocar ela aqui. Vou pegar aqui em equipamentos de aventura, aqui uma mochila. Ela automaticamente pesa 80. Eu tô com 80 peças de ouro aqui, né, que tem 80 de peso, né? Cada moeda pesa uma. E quando eu coloco aqui qualquer item dentro da minha mochila, ele começa a contar 80. Então eu coloquei a corda aqui, foi para 160, né? Porque os itens para facilitar, né? Senão a gente teria que ficar contando toda hora, né? Se você tem uma mochila, tem um lugar de guardar, você não precisa ficar contando equipamentos de aventura. E todos os itens menores que eu for colocar, por exemplo, uma corda, eles não pesam, porque eles consideram que você está guardando dentro da mochila, que tem esse peso de 80, né? Por isso que eles não têm o peso do lado aqui, né? Muito legal. Então eu posso comprar meus itens. Aí eu vou ver o que o ladrão, né? Eu precisaria de ferramenta de ladrão. E quanto que é a ferramenta de ladrão para eu poder tentar desarmar portas, né? Eu sei que é bem cara. Ela é 25 peças de ouro. Então eu vou ter que fazer isso manualmente, né? Aqui vai ficar 55, né? Que é 80 menos 25. E aí eu vou colocar aqui nos meus equipamentos. Ferramentas de ladrão. E é bom você colocar o peso, tá? Você coloca aqui um P e aí o peso dela é 0, tá? Porque ela é um item que vai ficar dentro da sua mochila, tá? Então ela é um item de aventura. Beleza, eu vou comprar agora uma adaga. Uma adaga, ela não é equipamento de aventura, então ela tem peso. Ela custa 3, mas ela tem um peso 10, como a gente viu. Então eu coloquei aqui P10 e vou tirar do meu ouro. Eu vou comprar também uma armadura, né? Uma armadura aqui que já é mais carinha. Eu vou comprar uma armadura de couro, tá? Que vai ser 20 PO e ela pesa 200. As armaduras são o que mais pesa, tá, galera? Então peso 200 aqui, ela custa 20 PO. Em 52 aqui vai para 32. E aí eu posso gastar esse resto de dinheiro comprando outras coisas, como pederneira, que é importante, né? Que custa 3. Então aqui, pederneira. Eu posso deixar aqui, eu posso considerar que todos o que não tem peso é porque pesa 0, né? Pode ser também, porque aí você não precisa ficar marcando o peso de equipamento de aventura. Então, pederneira, ela vai custar quanto pra mim? 3, né? Essa parte aqui é a parte que você vai mais demorar, né? Porque você quer ver o que os itens fazem, né? Você pode pensar nos itens para além do que tá escrito aqui também. Por exemplo, um espelho, né? Para você observar os cantos. Mas você pode usar ele também para caso você esteja lidando com um basilisco, né? Uma medusa, por aí vai. As cordas, você pode usar ela de várias maneiras, tanto para escalar quanto para ser um guia ali nos labirintos. Então você pode usar de várias formas, né? Você vai fazendo, vai comprando, vai colocando suas coisas. Eu tava colocando no lugar errado, né? Tava colocando aqui habilidade. Ele devia estar aqui em equipamentos, tá? E aí você vai colocando tudo aqui. Eu não vou ficar fazendo essa parte aqui, né? Pra não demorar tanto, né? Mas eu vou colocar aqui no Found, né? Vou puxar aqui. Algumas coisas que normalmente eu colocaria, tá? Você pode até anotar assim um kit de equipamento, sabe? Você pode fazer kitzinhos de equipamento e deixar anotados, porque são os mesmos itens que você sempre compra, já com preço deles somados ali para facilitar a sua vida. É uma dica interessante, tá? Então beleza, depois que a gente pegou aqui os equipamentos e anotou os pesos deles certinho aqui, a gente vai anotar a nossa classe de armadura. Qual é a defesa do nosso personagem? E essa defesa, ela vai ser baseada na armadura que ele tá vestindo e na destreza do seu personagem. Se ele tá sem armadura nenhuma, se ele tá nu ali, pelado, só com a roupa comum, que não fornece proteção, a CA dele vai ser 9 se ele estiver usando o taco, e na regra de CA ascendente vai ser 10, tá? Então, você sempre vai usar um número desse ou outro. Se você estiver usando a regra de taco, você vai usar sempre o primeiro número. Se for CA ascendente, sempre o que está entre colchetes, tá? Como a gente vai usar o taco, minha CA vai ser 9, tá? Então,
Então, você vai colocar CA 9, só que a sua destreza, o seu modificador de destreza vai ajudar nisso. Então, vamos ver lá nos atributos, ó, lá no atributo de destreza. Ela vai modificar aqui na tabelinha da destreza a minha CA. Se a minha destreza é 14, ela tá entre esse 13 e 15. Então, eu vou ter uma melhora na minha CA de mais 1. Como eu tô usando a regra de taco, e taco é invertido, essa melhora acaba diminuindo esse número, né? Quanto menor o número aqui, melhor a minha CA. Só que aí, como eu tô usando uma armadura, eu tenho que olhar para a armadura, em vez de olhar para o 10 aqui, né? Então, qual que é o valor das armaduras? Olha aqui. A armadura de couro, que foi eu que comprei, me dá uma CA de 7. Ou de 12, caso a CA seja ascendente. Então eu vou colocar aqui uma armadura de couro, ó, vou colocar aqui minha CA 7, só que tenho mais um, que já tinha marcado aqui. Se eu estiver usando a CA normal, do taco, vira 6, tá? O Foundry também já faz isso automático, então se eu puxar aqui na armadura de couro, vocês vão ver que quando eu puxo ela pra cá, e venho aqui em itens, e eu marco ela aqui que ela tá vestindo, ó, nessa camisa, eu volto lá e ele fica aqui, ó. O 6 é a minha CA com armadura, e o 8 ela pelada, ele sem armadura, tá? Então ele já diferencia aqui pra mim. Eu posso fazer essa diferenciação aqui também, tá? Sem armadura e com armadura, para ficar mais fácil depois para eu saber qual usar em cada momento, tá? Então pronto aqui, vamos pro próximo item, galera. E nosso próximo item aqui, vocês veem que é super rápido, tá acabando aqui já, é anotar o nível e a XP. A gente tá fazendo personagem de nível 1, tá? E ele tem 0 de XP, então é a parte mais fácil do mundo, tá? Então o nível 1, 0 de experiência, nível 1 e a experiência, que vai estar aqui embaixo, vai ser 0 também. Você pode ver quanta de experiência você vai precisar pro próximo nível, né? Cada classe é diferente. Então aqui no ladrão, na tabela do ladrão ou na tabela da classe que você escolheu, para chegar no nível 2 você vai precisar de 1.200 de experiência. Então eu vou colocar isso aqui. Para o próximo nível eu preciso de 1.200. Então quando aqui bater 1.200 eu pulo para o nível 2. E essa porcento aqui significa o quanto de bônus você tem por causa do atributo primário. Então vamos voltar lá nos atributos, tá? Pontos de atributos, você vai ter uma tabelinha aqui no final, chama modificador de atributo primário. Então, se ele for de 9 a 12, vai ter nenhum. Como no meu caso destreza é 14, ele está aqui entre 13 e 15. Então eu vou ter mais 5% de toda a XP que eu ganhar. Então se eu ganhar 100 de XP, eu vou anotar 105, porque é mais 5%. Então por isso que é importante ter o seu atributo primário um pouco mais alto, porque você vai upar e vai subir de nível mais rápido também. E aí voltando na criação do personagem, nosso roteiro aqui, a gente vai dar um nome para ele, o personagem está basicamente pronto, né? Eu vou dar um nome aqui para esse ladrão de Zé Baixinho, né? Acho que vai ser um nome interessante, Zé Baixinho. Vou trocar aqui o nome. Basicamente finalizou, mas você deve estar pensando que está faltando alguma coisa ali para colocar na ficha, né? Você pode até organizar, tem espaço para cada uma dessas coisas que eu coloquei, sabe? Então a adaga, em vez de colocar aqui no equipamento, você poderia ter colocado aqui, né? A armadura também, para ficar mais separado, você não precisar fazer a diferenciação. E aí uma coisa importante de você fazer é colocar sua carga aqui embaixo, né? Isso vai ser bastante utilizado. Então qual que é o peso de tesouro e moedas? Eu não tenho nenhum tesouro, então é 0. Qual que é o peso de equipamento aqui? Então eu tenho 200 aqui mais 10, então ficou 210. Qual que é a minha carga total? A soma vai ficar aqui, 210 no momento, tá? Na verdade 280, né? Porque eu vou ter uma mochila aqui, 290, né? 80 aqui da mochila, mais os 210 vai ficar 280. Eu vou até colocar aqui também, porque ele é de um equipamento, ele não é de tesouro, né? E aí, como que a gente vai saber a movimentação do nosso personagem, né? Porque tá faltando isso aqui, ó, os 3 tipos de movimento, né? O de exploração, o de jornada e o de encontro. O de exploração para você estar ali dentro da masmorra, né? O de encontro para quando acontece um encontro de combate, por exemplo. De jornada para você viajar jornadas durante o mundo, né? Todos eles são baseados no de exploração. Isso tudo baseia no seu peso, não é na classe, tá? Então quanto mais pesado você tiver, pelo menos na regra de peso detalhada, mais difícil vai ser você se movimentar, né? Porque você está carregando muito peso. Para ver o peso, a gente vai ver aqui na página 40, né? Do tempo, peso e movimento. Eu já falei isso aqui em um vídeo no canal, dá uma olhada aí. E aí, para monitorar esse peso, você vai ter a carga simplificada, né? Que é muito mais simples de contar. Só ver se você está usando armadura ou não, né? Muito simples aqui. Sem armadura o peso vai ser 1, com armadura o peso vai ser outro. Agora a carga detalhada que eu gosto de usar é o seguinte: até 400 moedas, o seu peso vai ser de 36 de exploração, tá? Então 36 de exploração e 12 de encontro, tá? Então a taxa de encontro, ela é sempre 1/3 da sua taxa de movimento, tá? Isso em metros, tá? Então 36 metros dividido por 3 vai dar 12, 27 dividido por 3, 9, 9 dividido por 3, 3. Então você vai ter aqui, na movimentação você consegue, no encontro, no combate você consegue andar 12 metros, na exploração, né, na masmorra, 36 metros, e na jornada, né, eles fizeram uma coisa genial em português aqui, que é basicamente traduzir isso aqui para quilômetro. Então na jornada você anda 36 quilômetros, é super simples, né? Isso aqui num dia, né? Então isso porque nosso peso tá até 400, ó, nosso peso total tá em 280, então não chegou a 400, então é esse aqui. Se eu tiver 401 moeda, né, que é de 400
400 até 600, o meu peso vai mudar. Então eu tenho que vir aqui na movimentação e mudar o peso, tá? Isso influencia bastante porque a pessoa mais pesada do grupo vai diminuir a velocidade do grupo inteiro. Então se vocês estão tentando fugir, vocês têm que distribuir o peso ali, né? Então é muito interessante. E basicamente está feita a ficha, né? Acho que o vídeo até demorou um pouco mais do que eu esperava, porque eu fui explicando alguns outros conceitos enquanto eu ia conversando e fazendo aqui com vocês. Mas acho importante para quem é iniciante ter esse passo a passo explicado aqui, todas essas minúcias aqui. Eu até tem coisa na ficha aqui que eu poderia ter colocado, ó. Tem espaço certo aqui para colocar o ponto de vida máximo, modificador de constituição você pode colocar aqui. Só ler com calma aqui que você vai ver o que significa cada uma das coisas, tá? Mas o basicão aqui, já dá pra você jogar e fazer personagem aí, é isso que eu expliquei, tá bom? E se esse guia aqui não te agradou, não sei mais como te agradar. Você pode, talvez, gostar desse vídeo aqui, que também fala de Old School Essentials. Até o próximo vídeo para uma nova aventura.